Fala aí, Caveira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você esteja bem. Espero de verdade que você tenha usufruído de todos esses nossos treinamentos aqui, porque nós estamos só começando essa semana, que é uma semana muito bonita, que é uma semana de muitas bênçãos para cada um de nós, porque é a semana do nosso concurso. E aqui eu quero trabalhar com você não aspectos motivacionais, aquela visão açucarada da vida, mas eu quero trabalhar com você uma visão clara, uma visão objetiva, pautada em atitudes que nesse momento nós precisamos afirmar ou reafirmar. E eu tenho a graça de ter você aqui. Eu fico muito feliz, você que tem me acompanhado desde o início, né? Desde o primeiro vídeo, onde eu estava aqui todo emocionado de poder usar desse ambiente, de estar feliz de poder gravar as minhas primeiras aulas aqui. E agora nós chegamos na parte final, na reta final dessa nossa preparação. E quão maravilhoso é quando a gente olha para trás e vê a trajetória, nossa, não só minha, porque isso daqui não faz sentido se não for junto com você. Então a nossa trajetória, independente se você chegou tem uma semana, duas, se você está comigo desde o início, quanto nós já caminhamos juntos, o quanto nós já construímos, e é importante que nós tenhamos essa clareza de visão para que justamente nós nos coloquemos como homens e mulheres de peito aberto e de cabeça erguida diante da vida, diante das coisas que vão se apresentando. E esse treinamento hoje é para você, que vibra junto comigo, que bebe da essência daquilo que eu sou, que compartilha comigo dos seus valores tão bonitos, tantas histórias que eu nem imaginava conhecer, que Deus me deu a oportunidade, que Deus me deu a graça, sim, de poder vibrar junto, de poder conhecer, de poder me conectar. E eu sou feliz demais realizando aquilo que eu sou chamado a fazer junto com você. E te agradeço demais por todas as palavras de carinho, por todas as palavras de incentivo, por todas as orientações, por tudo aquilo que nós demos conta de fazer. Nós fizemos muito juntos e com consciência, com vontade, com coragem, tá bom? Então, só para a gente não perder o hábito, né? Aqui estão minhas redes sociais, lá no Instagram, professor.rodrigão, no Facebook, professor Rodrigão. Então, assim, ó, quando nós falamos de prova de concurso, a primeira coisa que vem, né, na nossa mente, pelo menos na maioria dos alunos que eu tenho acesso, é justamente isso daqui, ó, ganhar ou perder. E aí, você está indo para o concurso para ganhar ou perder? Essa é a mentalidade sua lá? Porque assim, quantas vezes em um ambiente de sala de aula, eu virava para a turma, por exemplo, para o pessoal da PM, onde eu tenho muito contato, quando eu estava no presencial, era simplesmente assim, ó, dá para poder passar todo mundo. Só que se cada um começar a olhar um para o outro aqui como concorrente, ninguém avança. Porque justamente a tropa precisa estar unida. E lembra daquilo que eu falo com você? Presta atenção aqui o seguinte. Olha a postura como eu estou te tratando. Desde o início eu falei que isso aqui não são aulas, são o quê? Treinamentos. Por que são treinamentos? Porque agora, imagina que no domingo é a nossa operação. No domingo é aonde você vai pegar a sua farda lá, vai vestir e vai entrar lá no cenário lá da sua operação, da nossa operação, e vai executar aquilo tudo que eu te passei. Agora, se você estiver desesperado, achando que todo mundo é inimigo, você simplesmente vai gastar munição à toa. E o que é gastar munição à toa? Imagina que você tem uma arma aí. Quando você passa raiva, quando você está com medo, você está gastando munição. Qual que é a munição? São os pensamentos. Então eu preciso ter o autocontrole e principalmente eu preciso ter a clareza da minha operação, porque justamente o meu alvo não é o outro. O meu alvo é passar por aquele caminho lá, cruzar o outro lado e resolver o problema. Pronto. Então você não vai gastar munição à toa. O que tem isso aqui a ver, Rodrigão? Não se trata de ganhar ou perder. Quem vai para ganhar, perde. Eu estava pensando se eu falaria ou não isso daqui, porque com certeza eu vou levar muita porrada com esse negócio, porque tem toda uma visão em relação a concurso, uma visão muito técnica, né? Óbvio, quem sabe mais conteúdo passa, o importante é dominar todo o conteúdo, eu sei mais do que todo mundo, eu sou mais importante, eu sou mais bonito, eu tenho melhor material, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou passar e muitas vezes não passa. Não estou falando que você não vai passar.
Mas eu estou dizendo que só isso não é suficiente. Porque o soldado, quando ele é muito autoconfiante, ele faz merda. Ele coloca a operação toda em risco. Porque ele é tão soberbo que ele não tem a capacidade de pensar, de refletir, de analisar qual que é o melhor caminho. O que vai ser mais útil aqui, nesse momento? O que vai fazer com que a tropa que está comigo também avance? Eu preciso ajudar quem aqui? Então eu quero que você desenvolva essa habilidade, não de ser medroso, não de ser medrosa, mas de ser uma pessoa lúcida. Lucidez é a palavra. Portanto, quem vai para ganhar, perde. Você não vai nem para ganhar, nem para perder. Você vai para acertar as questões. Você vai com a mente aberta, baseado no que vai cair lá, para que você tenha clareza na hora da sua marcação. Você não vai com essa mentalidade de gente que quer ser aprovado, de gente que quer ser aprovada. Passar é consequência, mas você vai viver a sua operação de uma forma muito coesa, de uma forma muito clara. Então você não vai para ganhar e nem para perder, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, aqui, o que nós precisamos ter? Tranquilidade, convicção e nós estarmos disponíveis. Disponíveis para quê? Para pensar, porque através disso nós desenvolvemos concentração. Como assim, Rodrigão? Vamos lá. Quando eu estou tranquilo ou tranquila, opa, cheguei lá no local da prova. Ou no meu dia, tem que ser o que? A melhor semana. Então, quando eu estou tranquilo, opa, está na hora de estudar aqui, eu vou agir de forma racional, não vou deixando os meus sentimentos tomarem conta. Consequentemente, eu me torno uma pessoa convicta. O que é convicção? Quando eu viro para mim e repito várias vezes, eu fiz tudo o que era necessário, eu fiz tudo o que era possível. Para de buscar esse perfeccionismo barato, mas eu deveria ter estudado mais. Tome isso como aprendizado, mas não está no momento de ficar arrumando desculpa, não está no momento de ficar arrumando ali mais problemas, não está. Então, fique convicto. Olha para cá, caveira, levanta esse peito aí, levanta esse pescoço e fique convicto. Rodrigão, eu fiz tudo o que é necessário. Ótimo, vamos para lá. Coloque isso na sua mente, porque muitas vezes são os nossos sentimentos que vão tirando a nossa paz. E o que é tirar a nossa paz? Eu estou gastando cartucho, eu estou atirando para tudo. Estou pensando lá, desesperado, estou atirando. Uma hora a munição acaba. O que vai acabar? A sua paz. Então pega todo esse medo que você tem e converte ele em fé. Pega todo esse medo que você tem e converte em oração. Pega toda a culpa que você sente na sua vida e transforma ela em oração. E a partir disso, quando eu converto as minhas fraquezas em forças, aí eu consigo ter paz. Quem disse isso? Paulo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Entende? Então calma, respira aí, fica aliviado, fica convicta. Olha para cá, repete comigo, essa é a melhor semana. E vai vivendo de melhor semana em melhor semana, porque assim, muitas vezes nós já vivemos no automático. O que é no automático? Você que tem menos de 27 anos aí, que não tem obrigação de pagar a conta, que não tem que criar filho, ou isso e aquilo. Às vezes tem gente que tem menos de 27 e tem uma responsabilidade danada, né? Mas se você não é essa pessoa que tem muitas responsabilidades em termos de obrigações mesmo, né? Você não tem a dimensão ainda do que é viver preocupado ou preocupada, né? Porque justamente é nesse ponto em que nós vivemos o quê? No automático. Você que tem mais de 27 anos, você que tem de 30 para mais, que tem muitas responsabilidades, você vive no automático das obrigações. Você que tem até 27 anos, eu falo o seguinte, dos 18 aos 24, dos 18 aos 25, é o momento em que, onde a pessoa que não tem consciência, ela vive que nem o estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou seja, não tem uma obrigação com ela mesma, tá? Ela não coloca metas, ela sempre acha que vai ter um amanhã, ela sempre acha que vai ter uma segunda oportunidade. Essa pessoa é até os 27. Passou dos 27 para cá, passou dos 30 inclusive,
A pessoa ela já começa assim, ó, você que está aí até os 27, que está vivendo dessa forma, você vai chegar nos 30, e talvez você é essa pessoa com 30 anos aí, que sente as consequências de viver uma vida sem sentido, de viver uma vida simplesmente, de ter vivido uma vida simplesmente deixando a vida levar, sem nenhum planejamento, sem nenhuma obrigação assim concreta, sem nenhum comprometimento com você mesmo, e hoje você se sente acuado por contas, por obrigações demais, por, enfim, sentir que precisa correr atrás, enquanto você aí, até os 27, tem essa liberdade. Só que presta atenção aqui, eu não quero de maneira nenhuma tirar você do eixo, nem dizer que você é mais ou que você é menos, porque você não é nada, você simplesmente é. Quem você é? Você é filho de Deus, você é filho do Deus vivo. Então, a mesma consciência, a mesma sabedoria, a mesma inteligência ele deu para todos. Agora, quando eu estou desequilibrado emocionalmente, ou quando eu me sinto inferior aos outros, ou quando eu simplesmente não assumo o compromisso com a minha história, né, aí eu vou viver de qualquer jeito. E ali é aí que eu me fragilizo, porque eu fujo da minha identidade. Então eu não quero aqui de maneira nenhuma tirar você da meta, tirar você do propósito. O que nós estamos fazendo é refletindo para extrair de nós toda essa sujeira, todos esses pensamentos e começar a ter um impulso a ir para frente, a crescer, a progredir, a se valorizar, a se colocar como um vencedor, como uma vencedora. E vencer, nós precisamos ressignificar isso. Vencer não é quando você passa em concurso. Olha para cá. Não é quando eu passo num concurso é que eu venço. Se você tem essa mentalidade, se está errado. Por quê? Você está jogando para fora, você está ignorando tudo que você estudou, tudo aquilo que você passou durante esse tempo. Então quer dizer que você é fracassado? Não, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos, gente, vou usar essa palavra aqui, vamos nos despir, mas vamos jogar para fora, nós vamos renunciar a esses pensamentos assim que é como se a nossa vida só valesse a pena se eu ganhasse uma medalha de ouro. E na verdade, conforme nós já vimos aqui, a somatória das nossas atitudes é que faz com que nós avancemos em relação àquilo que nós queremos e pronto. Então, tira esse peso, essa obrigação de ter que receber essa medalha de ouro, aquela coisa. Não, não é assim. É quando você, de fato, está livre para poder agir. É quando você, de fato, está livre para poder tomar decisões. E o que é liberdade? É ter paz. É ter um certo distanciamento das coisas para poder pensar, para poder refletir. E aí sim decidir. Não é como se fosse um fluxo constante, Vamos até o final, deixa a vida levar mais. Não é dessa forma. É quando eu me distancio das coisas que eu começo a olhar. Isso daqui está certo, isso daqui eu não concordo. Por que eu não concordo com isso? Por que eu sou a favor? Quais são os próximos passos que eu vou tomar? No segundo, no terceiro mês, o que eu vou fazer daqui para frente? Pronto. Não é mais, não é menos. Nós não estamos numa disputa de ganhar ou perder. Nós estamos no cerne de quem nós somos. Então, assim, quando você sabe quem você é, você não ganha e você não perde, você só aprimora. Você não ganha, você não perde, você só aprimora. Por quê? Porque a lógica do concurso, muitas vezes, que nós queremos de uma forma imediata é resolver os nossos problemas financeiros, muitas vezes. Não tem nada de errado nisso. Mas, às vezes, o que precisa, a partir de agora, é ter uma maior organização da sua vida. Então, não coloca tudo no concurso. Coloca tudo em você. Não é tudo de pegar o fardo e colocar... Não é isso. Mas é pegar todas as suas habilidades e desenvolver. E pegar ali e repensar, você que está muito preocupada, e repensar a sua trajetória, a sua história. E nisso, você consegue alcançar liberdade.
Você aí, jovem ainda, igual eu estou falando, até 27 anos, você que tem a possibilidade de assumir o controle da sua história, assuma, se ame de verdade e pense, e planeje, coloque no papel. Quando nós não colocamos no papel, é porque simplesmente nós não acreditamos em nós mesmos. Ah, Rodrigão, eu acredito em mim, eu trabalho, mas vamos lá. O que acontece? O que você acha que você é capaz de conseguir na vida? Né? O quê? Então, é nesse ponto aqui, quando você começa a refletir sobre isso, é que justamente você observa se você está ou não tendo orgulho de você. E só para a gente avançar aqui, né, vamos só retomar o nosso slide, mas tenha a sua liberdade, tenha a sua autonomia aqui, beleza? Mas bora lá. Então, a partir da minha tranquilidade, eu estou convicto, né, do que eu estou fazendo, e por conta disso eu me torno uma pessoa disponível. Disponível para quê? Para pensar, para refletir. Então eu chego menos cansado na hora da prova e, consequentemente, eu desenvolvo uma maior concentração. Então, o que é concentração? Quando eu estou com a minha mente em paz. Quando eu simplesmente pego aquele pedaço de papel ali que é a prova e eu começo a resolver. E eu falo com você, ó, é necessário aí, óbvio que não é regra, cada um faz de um jeito, mas de 1 hora a 1 hora e meia de cabeça baixa, só resolvendo. E como é que eu consigo fazer isso daí? Com muita tranquilidade, conforme eu venho destacando, igual eu tenho te ensinado, eu vou escrevendo lá. Quando eu diminuo o meu medo, tá? Às vezes o medo maior das pessoas é em fracassar na vida. O medo maior das pessoas é não dar certo as coisas, talvez aquele medo de achar que a vida dela não vai dar certo. E ela começa a carregar isso. Mas pera lá, tá? Você vai conseguir as coisas sim. Por quê? Porque em Deus nós conseguimos superar as coisas. Em Deus, quando nós temos clareza daquilo que nós queremos, por mais que nós caiamos, mas a gente vai avançando sim. Então para com isso, eu vou te dar algumas atitudes aqui, são 5 passos, tá? Óbvio que isso daqui não é um manual nem nada, mas são coisas que eu experimento e que fazem a diferença na minha história, beleza? Vamos lá então. Então lembrando, ó, não é ganhar e nem perder. Primeira coisa, para com isso, tá bom? É ter tranquilidade, convicção para eu estar disponível e assim eu tenho concentração. Então qual é a minha primeira atitude? Você já tem tudo o que é necessário para progredir. Repete comigo aí. Eu já tenho tudo o que é necessário para progredir. Por que aqui? O que você tem? Ó, você tem inteligência, você tem criatividade, você tem sabedoria ou não. Você tem inteligência? Óbvio que você tem. Tá? Você tem sabedoria? Você tem criatividade? Tem. Então o que nós fazemos com isso? Nós aprendemos, nós desenvolvemos, na verdade. Outra coisa, você sabe ler. Você sabe escrever. Então você tem habilidades, o restante é treinado, ok? Então, em relação a isso, ó, se você tem inteligência igual todos nós temos, você aprende sim. Se você tem criatividade, você inova. Se você tem sabedoria, você se planeja e as coisas dão certo. Então, quantas vezes eu digo o contrário para mim? Quantas vezes eu me culpo? Para com esse negócio. Quanto mais você se culpa, menos tempo você tem para poder, como se você estivesse atirando errado. Olha lá, você está se culpando. Quando a gente se culpa, na verdade, é orgulho. Isso é que é a culpa. Porque nós vamos errar, nós vamos acertar, só que é a humildade que me faz avançar. Entende a lógica do processo? Não que eu seja perfeito, não tem nada a ver com perfeição aqui, já falei com você sobre isso. Mas tem a ver com vontade de ir adiante na minha história. Ter a vontade e a consciência de progredir, de ir corrigindo as coisas, ir melhorando, ir fazendo mais. Então, para de pensamento negativo. Rompe com esse vitimismo. Eu não gosto nem de usar essa palavra, não, vitimismo de verdade, porque a dor ela é muito própria, eu respeito muito isso. Mas assim, rompe de verdade com toda essa visão negativa sobre você.
Talvez na sua infância, olha, eu vou te dar um exemplo da minha história. Eu não fui muito elogiado na minha infância. Então, assim, Rodrigão, o que tem a ver isso daqui? Deixa eu só te dar um exemplo. Eu tenho uma afilhada, Valentina, de 7 anos. E no Natal do ano retrasado, né, eu levei um presente para ela, foi um quebra-cabeça, mas enfim, era 3D. Eu gosto de dar presente útil, né? Enfim. E ali nos reunimos, eu, o pai, a mãe e ela, para montar esse quebra-cabeça. Nós sentamos no chão e ali ela ia montando, ela ia rindo, você via no rosto de Valentina a alegria, ela estava vibrando, porque ela, assim, naquele ambiente ali, ela se sentia amada, ela se sentia protegida, ela era elogiada. Então, assim, o elogio é como se fosse uma afirmação para a criança. Falar assim, parabéns, você está no caminho certo. Olha aqui, eu estou junto com você, vamos lá. O que tem tudo isso a ver com a gente? Em contrapartida, quando você pega uma criança que ela é muito mimada, ela é toda, né, cheia de frescurinha, mas ela se acha melhor que todo mundo. E óbvio que ela precisa ter a maturidade, ter o equilíbrio de entender que ela não existe ninguém maior ou menor. E da mesma forma, aquela criança que não foi elogiada, ela tem que entender que ela não precisa daquele elogio, mas embora na afetividade dela fique aquela marca. Então o que eu quero te chamar a atenção? Se da mesma forma você teve uma infância em que você não teve ali, né, aquela presença afetiva para te efetivar enquanto pessoa, você, a partir de agora, você precisa entender que você não precisa disso. Não existe, nós vamos ver, não existe ninguém melhor ou pior. Nós simplesmente somos. Então, Rodrigão, mas olha, se é balela, é porque falta humildade pra gente. Tá bom? Eu só para te contar uma coisa, eu participei um tempo atrás de um treinamento na empresa. E aí, né, os diretores, aquela coisa nada lá, e de fato eu comecei achando que eu era pior do que aqueles que estavam ali, falando, aquele ali tem MBA, não sei das quantas, beleza. Só que eu baixei a minha bolinha e ali eu estou referindo à minha humildade mesmo, falei, olha, eu posso conversar de igual para igual com qualquer um aqui. Cada um tem sua experiência, cada um tem a sua vivência. E eu também tenho a condição de dar a minha opinião aqui. Eu também tenho a minha experiência de coisas que ninguém tem. Então, quando eu considero que existe alguém melhor ou pior, na verdade a falta de humildade é minha. Eu que estabeleço isso. Entendeu? Então, a primeira coisa, você já tem tudo o que é necessário para poder progredir. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem criatividade. Acontece que às vezes você está gastando cartucho errado, com o seu excesso de sentimentalismo. E eu falo isso, gente, não é julgando, não. Eu falo daquilo que eu já vivi. Não tem como eu falar para você uma coisa que eu estou inventando, né? Então, só para contextualizar ainda mais, né? Eu não sei quanto tempo que vai durar esse treinamento aqui, mas eu confesso que eu não estou preocupado com isso, porque eu quero passar a mensagem. Então, o que acontece aqui? Como o meu pai ele batia na minha mãe, eu cresci um cara assim, que eu precisava me afirmar mais, porque na verdade eu não tive isso em casa. Só que quando eu entendi que eu não estava competindo com ninguém, que eu era livre para fazer minhas escolhas, que eu era livre para poder conquistar, sabe, assim, que progredir não estava longe de mim, está dentro de mim. Então você se controla emocionalmente. Você deixa de viver simplesmente por impulso. É aqui que está a liberdade. Quando a gente fala que liberdade não é fazer tudo que a gente quer, e de fato isso não é liberdade, mas a liberdade é eu me controlar para eu poder chegar adiante. Rodrigão, mas eu não mereço chegar, eu não dou conta. Lógico que dá. Isso é você fechando a sua cabeça para tantas coisas que Deus quer te conceder. É isso que acontece. E nós, gente, nós precisamos nos afirmar enquanto pessoas, né? Assim, ter a tranquilidade de falar não, ter a tranquilidade de falar assim, eu errei. E ali, ser livre em você mesmo, ser dono da sua história. Então, é isso que faz com que a vida ela encontre sentido dentro de nós. Eu preciso ser dono de mim. E ao me afirmar, eu tenho a tranquilidade de me relacionar com as outras pessoas para poder
pensar o porquê que elas estão agindo daquela forma, para poder refletir sobre o que eu vou ou não falar, sobre os impactos daquilo que eu falo, porque tudo isso gera reflexos na minha trajetória. Eu preciso ter a sabedoria não para enganar ninguém, não tem nada a ver com isso, mas de entender a intenção do outro, não ser totalmente dado às pessoas como se todo mundo fosse querer todo o seu bem. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos fugindo da responsabilidade da nossa própria história. Então são essas coisas que fazem com que nós avancemos, ou seja, quando eu assumo a responsabilidade sobre a minha história, quando eu tenho a tranquilidade de olhar para as pessoas sem achar que elas são maiores ou que elas são menores do que eu, quando todos nós, de fato, ali temos a condição de avançar, de progredir. Não tem nada a ver com esse discurso de meritocracia, né? Somos todos iguais. Não tem nada a ver com isso de igualdade, não, porque todo mundo é diferente. Mas acontece se eu ficar chorando e choramingando. Ah, mas fulano de tal tem aquele estudou em escola particular, eu não estudei, aquilo eu fico ali, eu posso ficar parado na vida. Você tem esse direito de ficar parado na vida. Mas compensa, não é? Então não vamos olhar com um olhar de diferença, não. Você se valoriza em relação às pessoas, que você é livre. E ali você desenvolve a sua inteligência, ali você desenvolve a sua sensibilidade, ali você desenvolve aquilo que você quer fazer, tá? Ali você prospera financeiramente, que é uma coisa importante também. Tem gente que tem vergonha de falar sobre dinheiro. A ganância ela é ruim, mas o prosperar financeiramente, Deus já concedeu também a cada um. Por que não? Entendeu? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, dentro dessas coisas, viva no presente. Isso aqui é uma coisa muito importante. Olha aqui. Cobrança. Cobrança, excesso de cobrança vai fazer com que você se diminua. Autocrítica, ou seja, né, você não tem paz com você mesmo, você está o tempo todo se criticando, se cobrando, aquela coisada toda. Tá? Não se respeita. Isso daqui eu vou te falar, que para mim, desses três que eu te mostrei até então, esse daqui para mim é o mais importante. Sabe? O que é o não se respeitar? É quando você não se ama de verdade. O que é não se amar, Rodrigão? Olha, um plano de vida para você. A gente vive muito em função do outro. Mas o que eu quero para mim? De verdade, olha, aqui a gente precisa se despir, né? Daqueles discursos falsos, daquela, mas primeiro eu estou muito velho, ou segundo eu estou muito novo. Para com isso. O que eu quero alcançar? E eu vou te mostrar aqui que nós vamos organizar essas coisas. A gente não vai dar um passo maior do que a perna, mas a gente consegue se organizar assim. Acontece que quando a gente começa a falar de planejamento, tem um negócio chamado de mudança de vida. O que as pessoas temem é a mudança de vida. Entende a lógica? Então, não tem nada a ver, nós vamos conseguir sim alcançar as coisas. Mas o que nós precisamos ter é um afeto muito grande por mim, você tem um afeto muito grande por você, um respeito muito grande pela sua história. Por isso que eu vinha falando, para de ficar se comparando com o outro, tá? E não se diminua. Então, tenha carinho com você, tenha um plano de vida, como que eu vou cuidar de mim? Eu tenho que cuidar de mim de verdade? Eu sou uma pessoa bagunceira, que eu jogo as coisas tudo pra lá. Quando a pessoa é muito bagunceira, o que ela está dizendo? Minha vida não faz sentido, eu não dou conta, eu não presto, eu não isso, eu não aquilo. Quando eu não estabeleço um plano de vida, ou seja, o que eu quero conseguir mesmo? E tem gente que, só para fechar aqui e voltar para lá, mas tem gente que quando fala de conseguir, parece que a pessoa tem aversão a prosperar na vida, parece que ela está travada nisso. Tem gente que não passa em concurso por conta disso, porque é um ganho secundário. Eu te convido a assistir a live com o João, viu? Com o Antônio, perdão. É o ganho secundário, ou seja, a pessoa às vezes ela tem um medo lá no inconsciente dela, ela não passa em concurso, porque ela tem aversão a ganhar dinheiro, parece que ela tem naquela memória lá, parece que ganhar dinheiro você está tirando algo que é do outro, você está chicoteando alguém, não tem nada a ver. Ter uma casa, parece que ele não pode ter uma casa boa, porque ninguém na família dele teve, se ele tiver, ele vai estar rompendo com aquela trajetória de fracasso, de dificuldade, aquela... Não, para com isso, rompe isso, pelo amor de Deus.
Rompe essa mentalidade na sua cabeça que você tem direito, sua vida não está ligada, sua vida não está atrelada com a de ninguém, por favor, viu? Então, assim, tem esse carinho com você, tem esse zelo com você, tira um tempo para você mesmo e não tenha medo de falar não para as pessoas, sabe? Porque no final das contas a gente sempre fica com quem? Com a gente mesmo. Então não tenha medo de desenvolver suas habilidades, não tenha medo ali de buscar novas parcerias e ter a tranquilidade. O que eu quero que você tenha de verdade é a paz de viver a sua própria história. O resto, tudo vai sendo acrescentado. Então abra mão desses pensamentos ruins. Hoje eu vim comentando com minha namorada o seguinte, o que mata o homem é o orgulho. O homem é homem mesmo. O que mata a mulher é o excesso de vaidade. Eu não sei se você concorda, isso não é regra, mas o que é o que eu observo, às vezes nós, homens, nós somos muito cabeça dura, né? Excesso de orgulho, excesso de responsabilidade. Já a mulher, não estou falando que isso é regra, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo diferença, viu? Eu gosto de frisar isso daqui. Mas a vaidade, esse negócio de querer de se comparar com as outras, esse negócio de querer dar resposta para os outros, não, para de viver sua vida em função do outro, pelo amor de Deus. Para com isso e vai cuidar da sua vida. E vai ter tempo para se amar, vai ter tempo para se valorizar, vai ter tempo para torcer pelos outros, pelo sucesso dos outros. E isso é que liberta a gente, isso é que faz com que a gente avance, viu? Então vai para frente, vai para cima, não tenha medo de prosperar, não tenha medo de conquistar, não tenha medo de ser feliz. Isso não tem nada a ver com motivação, tem a ver com cura, tem a ver com libertação, tem a ver com destravar, pronto, é isso. Vai e faz a sua história, conversa com as pessoas, não tem essa obrigação de querer agradar a todo mundo. A primeira coisa que você tem que ter é um propósito com você mesmo. Depois você vai dialogar com o outro e para, ninguém precisa concordar com você não, entendeu? E não tem essa obrigação não. Dialoga, você que é casado, dialoga lá com seu cônjuge, resolve, pronto. Você que ainda não é, ou independente se é casado ou não, conversa com as pessoas, mostra o seu ponto de vista, raciocina antes de falar, pensa, monta as coisas, elabora um raciocínio e vai. E pronto, e constrói a sua história, entendeu? Só para fechar essa parte aqui, ó. Por exemplo, o Silvio Santos lá. O Silvio Santos, ele tocou o marco, velho. Ele não deu ouvido para fulano, não, ele fez o dele ali, entendeu? Então, cuide de você. Essa é a grande questão. Cuide de você, se ame de verdade, pense o que você precisa fazer, vai dando um passo de cada vez, mas avança, tá bom? E aqui, ó, expectativa, tá? Expectativa demais. Não, para com esse negócio de expectativa. Ah, mas eu vou fazer isso, vai dar certo. Não, vai ver. Viva o seu presente. Por isso que eu coloquei, ó, viva o seu presente, é o agora. Então você, a liberdade é uma coisa que causa medo nas pessoas, porque ela está no presente. Ela não está nem no passado, ela nem está no futuro, ela está no agora. E ela ali, ela é responsável por ela, e nós temos esse carinho. Gente, nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Isso é que faz a diferença. Quando eu cuido de mim, quando eu estou bem comigo, eu transbordo na vida do outro, mas eu preciso saber que, né, quanto tempo eu vou precisar para poder alcançar isso, quanto tempo eu vou gastar para poder realizar essas coisas. Eu estou fazendo coisas demais, eu não estou cuidando de mim? Não, está errado. Você cuida de você primeiro. E ali, quando você tem a consciência do que você está fazendo, por quê e quais serão os resultados que você vai alcançar, ó, como, por quê e quais são os resultados. Olha o TCTP aí, saiu agora. Como, por quê e quais são os resultados. Você consegue medir, você está vivendo uma vida lúcida. Agora, quando você está vivendo igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida levar, você vai ter sempre o resultado real que você não queria. Só que não dá para poder reclamar mais. Agora, se você está com mais de 30 anos, nós não vamos falar sobre resultado. Nós vamos falar sobre alteração, sobre correção ali, acerca de alguns ajustes que nós precisamos fazer. E pronto, nós vamos fluindo. Porque você tem tudo o que é necessário para conseguir. Pronto, beleza? Então, vamos lá. Em relação a isso daqui, ó. Então, onde falta? Olha aqui.
onde falta, sobra, e onde sobra, falta. Como assim, Rodrigão? Vamos lá. Ó, onde falta respeito, e é respeito próprio, sobra expectativa. Ou seja, como eu não cuido de mim, como eu não sei os resultados que eu quero alcançar, como eu não me planejo para isso, quando eu coloco no papel, então quando falta respeito, sobra expectativa. Ah, mas vai dar certo. Eu estou fazendo isso daqui, vai dar certo. Mas quais são os resultados? Óbvio que a gente não vai controlar tudo, mas a gente precisa ter lucidez naquilo que a gente está fazendo. Invariavelmente ou não, gente, tome posse disso. Vai acontecer, vão ter sempre consequências reais nas nossas atitudes. Então, nesse ponto onde sobra falta de respeito, né, onde falta respeito, na verdade, perdão, vai sobrar o quê? Expectativa. Ah, mas olha, não vai dar certo, não. Entendeu? Então, para com isso. Respira. Se coloque no agora. Tá? Rodrigão, a prova está chegando. Coloca no agora, no hoje. Respira e você vai repetindo os passos que eu vou te dar. Você já tem tudo. Você vai ser uma pessoa mais organizada. Pronto. Relaxa. Beleza? Então, o que eu quero que você faça, tenha um enorme respeito com você. Pronto. Depois, onde sobra autocrítica, ou seja, onde você só se critica, você não se conhece. Onde você apenas mostra, você se ignora, você não se ama de verdade, é porque está faltando o quê? Uma autoimagem, a cura, ou seja, não vou usar nem esse termo de cura, mas vou falar assim, você enxergar quem você é de verdade. Às vezes você se enxerga pelos olhos dos outros, viu? Então, como assim? Ó, anota esse negócio, depois me manda a foto. Eu fico feliz demais quando eu recebo foto. Então, eu quero que você pare. Como assim? Vai ser a atitude 2. Pare de viver no automático. Anota aí. Pare de viver no automático. O que é viver no automático? Você não se controla. Você está só agindo por impulso o tempo todo. Você já viu aquele negócio? Você pega o celular, você nem queria abrir o WhatsApp, você já abriu o WhatsApp. Depois você fecha o celular, você desliga, você volta, você pega. Parece um vício aquele trem. Né? Então você está vivendo o quê? No automático. Mas o que é isso? É o descontrole emocional. Quando é a sua mente tentando tentando te sabotar para você não progredir. Porque ela quer a tranquilidade. A mente da gente ela quer ficar só sombra e água fresca. Então rompa com isso. Rodrigo, como é que eu rompo com isso? Se controlando ali naquele impulso e dizendo para você, usando essas palavras positivas, afirmativas, em que você se controla. Ah, Rodrigão, mas isso é balela. Deixa eu só te falar um negócio. Você já viu falar um negócio chamado de programação neurolinguística? O que é isso? De acordo com o que você diz, você dá o comando. Concorda? Então isso está até na Bíblia, só para a gente ver, né? Então o que Jesus falou, ó, o que mancha o homem não é o que entra, é o que sai, ou seja, é o que ele fala. Porque o que ele fala, ele dá o comando para a cabeça dele. Então qual que é a lógica disso daqui? Você vai olhar para a sua realidade. Primeira coisa, você vai se acalmar. Pega um copo com água lá. O que está me angustiando? Anota. É a prestação. É uma conta. Eu me sinto incapaz. Ah, beleza. Se eu me sinto incapaz, o Rodrigão falou, né, que eu tenho tudo o que é necessário. Então eu vou começar a repetir isso daqui. Se é uma conta, se é uma prestação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer desse bem? Ou eu vou tentar refinanciar? O que eu vou fazer? Pronto, você vai usar a sua inteligência. E ali, você é dono de você mesmo. Você é dona de você mesma. E quer uma dica de um livro muito bom que eu li, me ajudou bastante, chamado Picos e Vales. Procure Picos e Vales. Com certeza vai te tranquilizar e vai te dar clareza em relação à vida. Beleza? Então você vai parar de viver no automático. Essa é a regra, caveira. Vamos lá. Então vamos lá. Essa parte aqui, ó. Nós precisamos assumir o controle da nossa história, da nossa vida. O que eu reparei na minha trajetória que surtiu efeito para mim? Então vamos lá. Primeira coisa, um propósito de vida, ou seja, aqui, ó, deixa eu colocar assim, ó, cuidar de mim. O que eu quero fazer, o que eu quero alcançar. Isso precisa estar claro, precisa estar escrito. Então depois, um padrão de vida. Ok, ó, eu quero alcançar isso.
Mas qual que é o padrão de vida, ou seja, quanto que eu posso gastar hoje para poder chegar até lá? Então, a partir disso, eu começo a me organizar. Então, se eu quero chegar até aqui, vamos dizer que a meta é essa daqui, realizar essa parte. Óbvio, gente, que a realização, ela envolve o quê? Eu estar bem, eu valorizar as pessoas que me amam, eu viver tranquilo, viver bem mesmo. Não é a busca pelo dinheiro, não tem nada a ver com isso. Mas se eu quero melhorar hoje, eu quero comprar uma casa, por exemplo, quero ter minha casa. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar gastar, sei lá, 70% do meu orçamento. Então eu vou precisar dar uma enxugada. A Rodrigão não está tendo dinheiro, não. Está tendo como sobrar, não. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar passar num concurso? Beleza. Então eu vou precisar passar em um concurso. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar deixar de sair no final de semana. Eu vou precisar mudar a minha forma de enxergar a vida. Eu vou precisar mudar a minha forma de pensar. Ótimo. Então, nesse ponto aqui, você vai de novo assumindo o carinho que você tem com você mesmo, Você vai organizando as coisas. Então, e esse ponto aqui é real, ele é crucial, ele é inerente. Independentemente, uma hora ou outra na vida, você vai precisar encaixar esse negócio aqui. Porque não vou dizer que é um passo a passo, não. Mas é a vida sendo concreta, é a vida ela sendo real. A gente não vai dar um passo maior do que a perna. Beleza? Então, eu estabeleço principalmente aqui, ó, o padrão de vida. O que eu preciso fazer hoje? Aí, a partir dessa organização, eu tenho o quê? Lucidez. E a lucidez vai me gerar paz. O que é a lucidez? Ó, no mês seguinte, então, eu vou precisar fazer isso. Aí eu começo lá a organizar, eu começo a escrever. Vou fazer isso aqui, essa ação, eu vou diminuir essa conta aqui, eu vou terminar de pagar essa conta, sei lá, no ano que vem, então eu coloco mês a mês, faço tipo uma planilha lá no Excel, ou então vai anotando mesmo na mão, ok, quais são as contas, quanto que cada uma termina, eu não quero fazer mais contas, ou então essas contas são constantes aqui, então o dinheiro vai entrar desse jeito aqui, ou então se eu não sei qual é o dinheiro que vai entrar aqui, eu já começo a buscar meios e também em oração, viu? Que Deus, ele abre portas. Então não desespera, não. Transforma o medo em oração. Porque a gratidão, a alegria abre portas. É o que eu estou te falando. Então, o que acontece aqui? Essa lucidez me dá paz. Por que me dá paz? Porque aqui, na lucidez, é que eu sei que eu estou fazendo tudo que eu posso. Você entende qual que é a virada? A chave aqui que você está virando, através da lucidez eu tenho paz. Então, e ali eu continuo em oração, eu me conecto com Deus, e ali eu vou dando meus passos. Pronto, eu vou me respeitando, eu vou respeitando a minha história. E é isso, gente, que gera sabedoria. Entendeu? Então vibra mesmo, tem que vibrar, tem que ir pra cima, tem que ser caveira. Viu? E uma vez, só para avançar aqui, que eu estou vendo que tá mais de 40 minutos, né? Um cara veio para mim aqui no YouTube e falou assim: Rodrigão, mas eu acho estranho demais você fala caveira e fala de Deus. Tem nada a ver, viu? Só para contar a história bem rápido, o que acontece aqui? Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler espalhou várias caveiras lá pelo campo de batalha, e aí o exército que ia entrar para poder tomar ali, para poder acabar com aquela coisa toda, tô resumindo, beleza? Um dos soldados lá viu que a tropa, conforme ia avançando, ficava com medo. Ele ficava olhando para aquelas caveiras e falou: não, vamos morrer, não vamos morrer. Ele pegou uma das caveiras lá do campo, pegou a faca que ele estava lá no bolso, cravou, faca na caveira, e deu um grito, assustou. Mas por quê? Nós vamos vencer a morte. Então, faca na caveira não tem nada a ver com morte, com sangue, com chassi, não tem nada a ver, é superação, é vitória. E quando eu falo caveira, é como se você fosse o soldado, eu estou te dando um comando aqui junto comigo. Eu sou o comandante dessa tropa que está te levando para a operação. E qual que é a sua operação, caveira? O concurso. Só que você precisa de aprovação? Você não precisa. Você está indo para poder realizar o quê? Simplesmente marcar um X lá e tranquilidade, porque quem é que tem o controle da sua vida é você. Você tem um planejamento, você tem lucidez. A partir de agora você tem as chaves aí. E você vai junto comigo aí também. Tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui.
Então, nesse ponto, o propósito de vida é a realização do que eu estou gastando meu tempo, tá? Deixa eu até anotar isso daqui, ó. Com o que gasto, invisto meu tempo. Não é para você ficar pensando o tempo todo, nossa, mas eu tenho que realizar. Não, você tem que ser feliz, tem que aproveitar. Mas é a lucidez, a partir dessa organização, que vai te dar paz, correto? E aqui para a gente avançar, ó, e quando eu tenho paz, eu vou desenvolvendo minhas habilidades, eu consigo me concentrar mais na leitura, na escrita, na criatividade. Essa paz aqui também, ó, vem da fé, ou seja, quando eu consigo perceber Deus. E como é que eu consigo perceber Deus? Falando com Ele, rezando. Ele vai orando, ele vai abrindo portas. E por fim, muitas vezes a gente se boicota aqui, ó, na autoimagem. Então é isso daqui, ó. O que é a autoimagem? Ela é composta desse tripé aqui, ó. O que os outros pensam de mim, o que Deus pensa de mim e o que eu penso de mim. O que os outros pensam pode parar. Porque ou eles vão te elogiar ou eles vão te criticar. Se você depender de opinião dos outros o tempo todo, você não faz nada. Ou você é muito bom ou você é muito ruim, né? E nós não queremos ser mais ou menos. Nós queremos ser constantes. É isso daqui que nós precisamos ter, ó, a constância. Então, o que Deus pensa a seu respeito? Você é imagem e semelhança dele, que ele te possibilitou o quê? Vir a essa terra para ter todo a paz, a tranquilidade. Ou você vai ter, né, as lutas ali do dia a dia, mas quem Deus diz que você é? Deus falou que você era menos que alguém, Deus falou que você não ia vencer na vida. É isso que ele disse? Não, ele disse o contrário. Eu te criei a minha imagem e semelhança. Então, você vai dominar, você vai prosperar sim. Logo, prosperar na vida é natural, é um direito sim, ok? Então, pensa nisso. O que você, na verdade, é o que Deus pensa a seu respeito. Quem é que você vai ouvir? É os outros ou é Deus? E aí? Quem é que conhece os corações? É os outros ou Deus? Deus. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu coração. Ele vê o quanto nós estamos cansados. Às vezes, quando nós usamos palavras até ruins, né, em relação aos outros, a nós mesmos, eles conseguem entender o porquê daquilo. Então, para a gente fechar essa parte aqui, o que Deus pensa a seu respeito? Que você é maior, não maior do que os outros, mas você já tem autorização para poder prosperar. Você já tem tudo o que é necessário para poder vencer. E vencer não quer dizer questão financeira, é se vencer. É ter essa tranquilidade, é ter a maturidade, é se desenvolver, é multiplicar os talentos que Ele já te deu. Então, fique com isso, que Deus já disse sobre você, né? Depois, o que eu penso. Só que às vezes o que você pensa, se não for através do que Deus disse, aí você começa a ficar um pouco, né, complicado. Porque você vai utilizar tudo aquilo que você aprendeu na sua criação, e às vezes isso aqui vai ser ruim, né? Não que a criação tenha sido ruim, mas às vezes nós somos boicotados aqui, ok? Não porque os pais querem, ou enfim, mas é porque às vezes a criação, ela nos coloca maiores ou menores. Nós não somos, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, o que eu penso precisa ser reflexo daquilo que Deus diz. E a partir desse relacionamento aqui, ó, é que eu me refaço, é que eu aprendo, é que eu avanço. Ok? Então, preste atenção nisso. O que Deus pensa a seu respeito precisa refletir aquilo que você acha de você mesmo. E você vai descobrir isso através do relacionamento seu com Ele. Viu? Vamos lá, só para dar um exemplo, para não ficar uma coisa abstrata aqui, ó. Eu tinha uma visão muito negativa sobre mim, né? Porque, como meu pai batia na minha mãe igual eu já te disse, isso é uma marca na minha história, eu tinha medo de ser igual ao meu pai, né? Então eu ficava evitando relacionamentos, eu isso, aquilo, ok? Então eu ficava com esse pensamento negativo. Quando eu fiz a experiência de misericórdia, quando eu fiz a experiência
do amor com ele, aí assim eu consegui, primeiro, perdoar meu pai. Perdoando meu pai, eu me perdoei, porque eu entendi que eu era livre para poder ter as minhas escolhas e que eu não era, de maneira nenhuma, consequência daquilo que ele já fez. Por mais que tenha causado dores na minha história. Mas por isso que eu falo, quando nós temos só a visão humana, ela é muito limitada. Mas quando eu me coloco diante de Deus, ali eu melhoro a minha visão. Porque eu sei que por mais que eu tenha sido ferido humanamente, eu tenho um pai que é muito maior. E ele é misericordioso com todos. E sendo misericordioso com todos, eu também tive condição de ser misericordioso com meu pai, comigo e com os outros. Beleza? Então, é essa parte desse Deus real, desse Deus humano, porque Jesus ele foi humano, né? Conheceu das nossas fraquezas, das nossas dores. E eu gosto muito, já para avançar, eu gosto muito do livro de Samuel, né? Quando fala assim, um homem vê a face, mas Deus vê o coração. Ou seja, não importa o que você já fez. Deus conhece a sua vontade de mudar e até a sua falta de vontade. Por que você não sente vontade de amar, de se abrir para a vida? E ele vai cuidando daquilo ali, né? Ele vai pegando, vai trazendo um chazinho para você. Não é piada, não é verdade. Ele vai cuidando da gente com todo zelo, com todo o mimo, né? Às vezes que a vida não deu, com toda a atenção ali, com uma coisa muito preciosa, porque nós somos. E ali nós vamos encontrando consolo, ali nós vamos encontrando cura, aqui nós vamos encontrando motivos para confiar, para acreditar, para se abrir para a vida, se abrir para o mundo. E é isso. Tá? Então vamos lá, caveira. Então, resumindo esse negócio, vá cuidar da sua vida. Esse cara tem me ajudado demais, é chamado Pablo Marçal. Se você nunca assistiu nenhum vídeo dele, né, eu te oriento a buscar Pablo Marçal, principalmente as 7 camadas da identidade. É um vídeo dele muito bom, que inclusive eu tirei esse negócio da autoimagem dele, viu? Então é muito importante, né? Com certeza pode te ajudar demais. Então, resumindo, vá cuidar da sua vida. E aqui, já para a gente ir finalizando, já para a gente ir caminhando, tem alguns drives mentais, ou seja, algumas coisas que você precisa afirmar em relação a você, que aqui eu trouxe para que você repita junto comigo, tá bom? O quê? Postura, caveira. Vamos lá, vamos para cima, beleza? Olha aqui. Primeira coisa. Quem nunca ganha nem perde. Aprimora. Então, você é filho do Deus vivo. Você já tem toda a condição. Então, você não ganha nem perde. Você aprimora. Então, deixa esse negócio de lado que você está indo competir. Você não está indo competir com ninguém, beleza? Entendeu a lógica aqui? Nem se você não presta concurso, nem sei quem é que está assistindo esse vídeo não, mas enfim, você não compete com ninguém. Você não ganha, você não perde, você aprimora, então você deixa de pensar nos outros e passa a pensar em você, correto? Vamos lá, repete isso junto comigo aí. Segunda coisa, vamos lá. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O preconceito é seu, tenha humildade. E é exatamente isso, o preconceito é meu. Se eu acho que o fulano de tal é melhor, está faltando humildade em mim, porque eu posso ir lá conversar com essa pessoa que eu quiser. Ah, Rodrigo, mas eu não posso. Pode, velho, conversa. Você pode ir conversar com o presidente da República, pode mandar um direct para ele lá, sei lá. Pode, você tem liberdade para isso, não existe ninguém melhor que ninguém, não. Vai lá e faz, velho, fazendo com consciência. Com liberdade, você pode inovar demais, você tem tudo que é necessário, não tem? Então por que não? Tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Você já possui autorização para progredir, para avançar na vida, então avance. Você tem toda a autorização, você não precisa ninguém falar que você pode ir, não. Você já tem a autorização, você já tem o aval, não sou eu que deu, não foi seu pai, não foi sua mãe, foi o próprio Deus. Então, você já tem autorização para progredir, avança na vida, pronto, faz, é seu. Tudo que está aí é seu, só você buscar, beleza? Então, bora lá. Outra coisa, ninguém avança sem sabedoria. Você vai precisar viver menos por impulso e mais conectado com Deus. A sabedoria é a fonte de toda riqueza. Não é conhecimento, é sabedoria. Tem gente que tem pós-doutorado e é uma mula, ou seja, não sabe tratar ninguém. Tem gente que, pelo contrário, é a pessoa mais simples. Eu vejo a minha mãe,
né? Posso nem falar dela não, minha mãe, enfim. Eu amo meu pai demais, né? Mas a minha mãe, ela tem essa trajetória comigo aí, enfim, não posso ficar falando dela não. Mas volta pra cá. O que acontece? Conhecimento é sabedoria. Então avança, entendeu? Busca em Deus entender as coisas. E eu falo isso falando para mim também, né? Busca na palavra, busca na comunhão, né? Na partilha, e ali a gente vai avançando, entendeu? Mas sem Deus, sem sabedoria. Isso não tem como negociar, não, entendeu? Tem gente que tem rios de dinheiro aí, mas é infeliz. Tem gente que ganha bem demais, mas não vive bem com a família, não vive bem com ele mesmo, só anda enchendo a cara, aquela coisa. Não estou menosprezando ninguém, de jeito nenhum. Pelo contrário, já bebi também, só que aí eu tive meu processo de conversão, que não vou entrar nele hoje não, beleza? Mas vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Quebre todas as expectativas. Isso daqui é primordial. Viva no agora. Ai meu Deus, o que vai ser? Não, para com isso. Pode ser N coisas, mas você, a partir de agora, você não vai viver de expectativas. Você vai viver no agora. E vivendo no agora, você consegue pensar, você consegue refletir, você para de delegar a sua vida para os outros, você para de arrumar desculpa, mas eu estava nervoso, eu estava isso, eu estava aquilo, beleza. Mas você vai ter o autocontrole, você vai ter consciência que você está nervoso, então você não vai falar certo tipo de coisa, ou você não vai simplesmente sair descontando nos outros, ou você não vai delegar para ninguém a vitória da sua vida. Não é assim. Para de viver de expectativa, de remorso, ficar remoendo. Mas fulano fez isso. Eu sei, gente. Tem hora que vai ser necessário, né, dependendo do tamanho que foi a dor, a intensidade, você vai ter que passar ali o amor de Deus todo dia. Não, eu perdoo, me perdoa. Pronto, você quer ouvir quem? Você quer ouvir Deus ou você quer ouvir o remorso? Ouvir um remorso, você fica parado na vida, você fica estágio, você cava um buraco e fica lá dentro, esperando que alguém fique olhando para você lá e falar, me ajuda aí. Não. Ok? Que a ajuda vem, mas é como se fosse uma corda, tá jogando a corda. Qual que é a corda? É o perdão. Você quer segurar um perdão? Beleza, segura aí, tô jogando pra você. Tô falando, você quer pegar, pega aí, bora lá, entendeu? Então funciona dessa forma. Então, para de viver de expectativas. Coloca todo o seu potencial agora, no hoje. Não pensa no futuro. Faz o bem feito agora e os frutos ali daquela semeadura você vai colher. Seja semana que vem, seja daqui a um mês. Rodrigo, eu tô cansado. Mas faz as coisas com lucidez. Toma conta da sua vida, cuida da sua história, de acordo com o seu propósito. Pronto, as coisas vão acontecer sim. Beleza? Vamos lá. Outra coisa. Medo é falta de fé. Então, o que eu preciso alimentar? Né? Responde aí, né? Então, assim, como é que você vai alimentar isso? Com os filmes que você assiste. Pega filme aí de baseado em fatos reais, sobre vitória, sobre família, sobre perdão, sobre gente, sobre redenção. Tantas histórias de gente que tinha ali um desafio na vida, desafio na própria história, e foi dando passo, e foi superando. Eu sou, você é, todos nós temos o quê? Aquela primeira atitude lá. Nós temos tudo que é necessário para poder progredir. Então nós não vamos gastando cartucho à toa. Então nesse ponto aqui nós vamos avançando. Pronto. Então eu falo sempre, muito importante, as músicas que a gente escuta. Né? Rodrigão, mas isso daqui é besteira sua, não negócio de sofrência, seja ele no rock, enfim. Cada um ali para poder viver e acreditar naquilo que quer. Não estou falando, né? Não estou ditando regras. Mas pensa no reflexo que isso causa na sua história. E aí? Entendeu? Então, assim, tem coisas que às vezes você nem tá triste, mas tanto você ouvir aquela música, você tira você do pó, tira você do presente, tira você do agora. Não, louve a Deus, tá bom? Coloque coisas para poder, se sentir amado, se sentir amada, se sentir valorizado, valorizada, pronto, viva em paz. Não pense o que as pessoas vão achar. Se as pessoas falarem alguma coisa, você vai expor seu ponto de vista, você tem a sabedoria do céu para poder raciocinar, para poder dizer, para poder ter paciência também, que não vão resolver tudo de uma vez, né? Então, assim, nós vamos fazer as coisas aos poucos. E pronto, você é livre, entendeu? Então você vai e faz. Joinha?
né? Falando, deixa o like aí, né? Não é por causa disso, não, mas enfim. Então, pare de se culpar. Entenda, aprenda e canalize. Ou seja, entenda o que aconteceu. Depois que você entendeu, você aprende com isso. E canaliza e fala assim, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer melhor. Eu sou livre. Pare de ficar se culpando, se martirizando. Você é caveira. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, até quando você vai viver sem desenvolver o seu melhor? E aí? Compensa gastar muito tempo aí na sua vida sem, né, investir em você mesmo? Né? E não existe ninguém perfeito, só que a gente avança. Beleza? Vamos lá. Então, troque o fardo pela farda. Essa frase não é minha, é do Pablo Marçal, né? Mas, de preferência, me marca lá no Instagram. Quem está gostando, se você está assistindo mais que tem 1 hora de gravação, né? Mas se você está assistindo esse negócio aqui, né? Marca lá, troque o fardo pela farda. Pronto, ou seja, as palavras negativas, toda aquela coisa né, ruim, troque isso por aquilo que você quer viver, realizar, ser, entendeu? E aí você se desenvolve, você desabrocha, independente da idade, gente. Não tem essa de idade, não, entendeu? Cada um vai vivendo a vida que Deus deu. Então, troque o fardo pela farda e vambora. Compensa, não compensa? Então, olha aqui. Para a gente ir caminhando, atitude 3, assuma o controle. Então, deixa eu só falar sobre isso aqui, ó. Assuma o controle. A partir de agora, você assume o controle da sua vida. Assuma o controle. Quem é que controla a sua vida? Você. Só que, como eu já adiantei, né? Quer ter um treinador? Cristo. Então, não pela cruz, mas pelo amor. Essa imagem aqui, ó, não mostra. Quem consegue ver só a cruz não está enxergando o motivo. Com todo respeito aqui, ó, mas qual que é o motivo dele estar carregando essa cruz? O que ele estava olhando? O que ele estava pensando quando ele estava levando essa cruz? Então, é aqui que o meu orgulho, ele diminui e eu encontro o quê? A humildade. Opa, não é só porque eu sou adulto que eu acerto sempre, não. Então eu preciso de ajuda. Quem é que pode me ajudar aqui? Cristo. Não quer dizer que eu caminho com Cristo que eu não vou ter dor, mas quer dizer que caminhando com Ele, mesmo naquela dificuldade ali, eu consigo sim ter, né, dimensão da minha luz. Eu consigo ter dimensão de onde eu consigo buscar ajuda, de onde eu consigo buscar amparo, né? Não quer dizer que a gente caminha com Cristo, que a gente não tem dificuldade, não é. Mas a gente sabe no que a gente vai buscar um conselho, a gente sabe com quem a gente pode se abrir, ou algum profissional que a gente pode procurar, mas ali tem a ação de Deus. Seja através de você indo buscar ajuda, ou a ajuda vindo até você. Cristo é real. Deus é real. A vida eterna é real. E quando a gente tem essa dimensão, né, a gente vai se desapegando de muita tranqueira que a gente insiste em levar, de muita coisa que a gente, de muito medo que insiste em querer falar, não, vai, toma uma decisão de sua vida agora. Toma uma decisão, beleza? Executa, reza, ora, pede, escuta, avança, progride, e a gente vai usando vários termos aí, né? Enfim, então aqui só, né, a última atitude, você não depende de aprovação, você já é, correto? Você não depende de aprovação. Então a última coisa aqui, ó, desfrute sua liberdade, desfrute a sua vida, viva em paz, em tranquilidade, mesmo naquela dificuldade ali, mas com aquela lucidez, através da humildade, principalmente do amor próprio em Deus, viu? E a última coisa agora aqui, ó, o melhor. Então, ó, qualidade do meu tempo, ou seja,
o que eu tenho investido? Os comandos que eu dou para a minha mente, ou seja, o que você deixa entrar, o que você está dizendo. Eu deixo de viver de forma automática, então sai da mente condicionada. As crenças negativas, eu não posso, eu sou incapaz, aquela coisa toda. Quando você está vivendo esse processo, você se torna uma pessoa livre. E essa liberdade é que me faz viver com alegria, com determinação. E aqui, né, eu vou tendo uma constância, beleza? E aqui, tranquilidade, felicidade e saúde. A sua tranquilidade, a sua felicidade, a sua saúde, esses que são o quê? As coisas do sucesso. Porque através da tranquilidade eu busco a sabedoria, ou nem sempre, né? Não precisa ser só... Tranquilidade não quer dizer que a vida é mansa, né? Mas a felicidade é a gratidão. E através da saúde eu me coloco no hoje. Então pronto. Ok? E agora sim, o último comando, né? Vamos o quê? Pra cima. Ok, caveiras? Então vai pra cima. Agora vai viver a sua vida, a sua história. Eu te agradeço. Eu vibro com você. Eu sou seu fã, mesmo não te conhecendo, porque eu sei que quem estuda para concurso está batalhando demais. Sou muito grato a Deus por tudo isso que tem sido feito, por tudo isso que tem acontecido. Louvo a Deus pela sua vida. Estou junto com você. Vai vibrar, vai viver, vai ser livre, tá bom? E é isso. Tem que vibrar mesmo. Um grande abraço. Fique com Deus. Essa é uma das melhores semanas da nossa vida. Valeu!